Talento é um jeito natural de pensar, agir e sentir. A palavra é a coisa mais importante. Esse é o grande talento do gestor de alta performance. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline. Olá, eu sou Eduardo Ferraz. E eu sou Marcelo Germano. Show de bola! No episódio de hoje nós temos um convidado muito especial, que eu já vou pedir para se apresentar, mas para adiantar o tema que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre como formar gente de resultados nesse episódio de hoje. Olá, Marcelo, passo a palavra para você, para apresentar aqui o Eduardo. Obrigado, Eduardo. Pessoal, hoje a gente tem uma presença ilustre aqui, o Eduardo Ferraz. Ele é um dos consultores mais experientes desse país, trabalhando com mais de 35 anos aí, com diversas empresas, autor de 5 livros incríveis, e entre os livros a gente tem Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa, e se você quiser melhorar essa habilidade. Ele é autor do livro Gente que Convence, Gente de Resultados e Por que a Gente é do Jeito que é, e eu vou revelar um segredo aqui para vocês que eu nunca revelei. Normalmente, quando eu estou entrevistando um candidato, né, numa vaga na minha empresa, eu utilizo perguntas que tem no livro, né, as perguntas que tem sobre a história das pessoas, perguntas que tem sobre vida pessoal, sobre carreira profissional e sobre formação acadêmica. Eu sigo um roteirinho que está no livro Gente de Resultado, da página 133 até aproximadamente a página 137. Então, vou pedir para o Eduardo se apresentar e depois eu vou trazer uma questão que é polêmica para muitos donos. Polêmica não, é difícil para muitos donos de empresas e a gente vai bater um papo sobre isso. Eduardo, obrigado, seja bem-vindo, se apresenta. Eu já falei sobre os seus livros aí, mas conta um pouquinho da tua história para o pessoal saber. Ok, Marcelo, obrigado pelo convite, vai ser um prazer. Bom, por estranho que pareça, eu sou engenheiro agrônomo, veja que coisa esquisita, né? Quando a gente não tem nada para fazer na vida, eu ouvi que a agronomia era a profissão do futuro em 1984, para vocês verem como faz tempo isso, né? E estou esperando até hoje, mas enquanto isso eu falei, eu vou continuar estudando. Estou esperando até hoje, é boa. Vocês vejam que interessante. É igual o Brasil, o Brasil é o país do futuro, né? A gente profissão do futuro. Não, eu estou brincando, o agronegócio está bombando, mas eu não sou mais agrônomo. Então, eu entrei, na verdade, na faculdade, eu comecei a pensar em fazer em agronomia em 1980, imagina, acho que 90% de quem está ouvindo aí não tinha nem nascido quando eu pensei em entrar na faculdade de agronomia. E eu entrei. Eu estava entrando no primeiro grau em 80. Eu entrei lá em 1982, eu me formei em 86, e eu cheguei à seguinte conclusão: eu não tinha perfil nem de engenheiro, porque eu sou muito burro em cálculo complexo, e muito menos para ser agrônomo, porque eu sou muito impaciente, eu sou muito acelerado. E o cara, para trabalhar com agro, tem que ter uma certa paciência, porque a gente não... uma cultura de soja, por exemplo, você demora meses para colher. Se você for trabalhar com milho, você demora 90 dias. Se você for trabalhar com café, são anos. Eu falei, o que eu vim fazer aqui? E como eu me formei, eu era muito entrão, eu fiz 10 estágios. Depois dos estágios, eu percebi que eu era muito pobre, eu não queria ser pobre. Eu falei, eu quero ganhar bem, de preferência trabalhar em multinacional e morar nos Estados Unidos. Deu quase certo. Eu entrei numa multinacional. O meu chefe, depois de 2 meses, falou, você não tem o menor perfil para ser agrônomo, mas você tem uma boa retórica, nós vamos te treinar, porque a gente quer engenheiros treinando engenheiros. Foi uma proposta espetacular. Eu tive a oportunidade de fazer algumas dezenas de treinamentos no mundo inteiro. Eu voltava para o Brasil, pegava os treinamentos sobre gestão de pessoas ou sobre negociação e treinava a equipe de campo. Começou a dar muito resultado. E eu fiquei 5 anos, foi meu único emprego formal. Saí dessa empresa e, literalmente, desde 1990, eu virei o exército de um homem só. Eu trabalho sozinho. Tem um ditado árabe que diz o seguinte: se você quer ir longe, vá acompanhado. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Eu ando sozinho até hoje, é meu estilo. Eu sou individualista. Eu gosto de trabalhar com foco na prática, no resultado e na velocidade. E o que eu tenho feito, para resumir, nesses últimos 30 anos é isso. Trabalhando com empresas de todos os portes, e se me perguntassem qual é o porte que eu mais gosto de trabalhar, são as empresas familiares com até 1.000 funcionários. Por quê?
porque tem dono. Empresa que tem dono, você precisa convencer uma pessoa só a fazer as mudanças. Quando você vai trabalhar numa empresa com 15, 20, 30, 100 mil funcionários, essa empresa não tem dono. Ela tem acionistas, ela tem um conselho de administração, ela tem diretores, ela tem uma mistureba enorme. Eu vou dar treinamentos, eu vou dar palestras nas grandes empresas, mas eu repito, onde eu acho que eu consigo fazer a diferença é nas médias, né? Aquelas empresas com 500 a 1.000 funcionários, onde eu consigo lidar com alguém que decida. E quando você convence o dono, a política imediata ou funciona rápido, e se funcionar, vai funcionar rápido, se não funcionar, a gente vai descobrir logo. Então, para resumir, é isso. O que eu tenho feito nesses anos todos é trabalhar com gestão de pessoas em empresas de todos os portes, mas, como eu disse aqui, com especial apreço às médias empresas. E depois as pequenas, depois que eu escrevi o Gente Resultados, que a gente vai talvez conversar um pouquinho mais aí. Legal, legal. Que legal, incrível, incrível essa jornada. Eu gostei desse negócio que você falou, eu gosto de trabalhar com empresas familiares, porque empresas familiares são empresas de dono, né? A gente fala isso no EAG o tempo inteiro, a gente fala, isso aqui é uma empresa de dono, né? Uma das coisas que a gente fala. E uma das narrativas que a gente traz, né? Dentro do contexto do que a gente trabalha, do que a gente fala, do que a gente treina, do que a gente ensina, né, é que a empresa é um reflexo do dono. Isso é uma coisa muito importante. Tá? A empresa é um reflexo do dono, a gente fala muito isso. Né? E olha para o resultado da empresa, é um reflexo do dono. Se o cara está contente com o resultado dele, é um reflexo dele. Se ele não está muito contente, também é um reflexo dele. Né? A gente não pode ficar terceirizando a responsabilidade do que acontece na empresa. Mas uma coisa que eu queria bater um papo aqui com você, eu tenho um amigo, o Léo Castelo. O Léo, ele é dono de um grupo de empresas e ele está expandindo, ele é multifranquias, né? Ele expande franquias, então ele se associa a franquias e cria uma expansão de franquias. Ele foi eleito o empreendedor do ano em 2018 ou 2019, agora me fugiu a memória. E ele contou uma vez para mim, numa conversa que a gente teve, que ele foi num fórum da Harvard Business Review Brasil, em que ele foi convidado, a um fórum de CEOs. Ele disse que ele chegou nesse fórum de CEOs e, enfim, a pessoa que estava lá apresentando foi fazendo algumas perguntas e pedindo para as pessoas levantarem a mão. Então, disse que perguntou assim, quem aqui tem problema de fluxo de caixa? Eram só CEOs de grandes empresas, né? Quem aqui tem problema de fluxo de caixa? Diz que, 30% a 50% das pessoas levantaram a mão. Quem aqui tem problema com logística? 30% a 40% das pessoas levantaram a mão. E foi fazendo esse tipo de pergunta. E aí ele pegou e fez uma pergunta, né? Quem tem problema com gente? Né? E aí disse que todo mundo na plenária levantou a mão, né? É interessante a gente ver isso, porque no final das contas a gente não consegue nada sem gente, né? Aliás, os seus livros, todos eles traz a palavra gente quase, né? Então, seja a pessoa certa no lugar certo, está falando sobre gente, negocie com qualquer pessoa, está falando sobre gente. Tem um livro que já começa com o nome gente que convence, gente de resultados, né? E porque a gente é do jeito que é. E o que acontece? Os donos de pequenas e médias empresas, a gente conversa com esses donos de pequenas e médias empresas todo santo dia, e aí a gente encontra lá uma reclamação, né? Ou, enfim, todos eles falam um problema de engajamento. E a gente traz na nossa narrativa também que a equipe é um reflexo do líder, né? E aí eu queria entender o teu ponto de vista e alguns exemplos de trabalhos que você fez com gente, né, no sentido de entender que, sabe, a liderança também erra, não é só as pessoas reclamarem do conteúdo que eles têm na mão, mas a liderança também precisa agir, né? O líder é quem desenvolve pessoas, é quem faz as pessoas dar resultado, né? E a Aline, ela traz uma narrativa para a gente que ela fala, as pessoas não saem de casa para fracassar, mas invariavelmente as pessoas fracassam. Muitas vezes fracassam por quê? Por elas mesmas, e muitas vezes fracassam por conta de um líder despreparado para extrair dessa pessoa o melhor que pode, né? Qual que é a tua experiência em relação a isso? Tanto do ponto de vista da liderança que falha com gente e das pessoas que falham no caminho. Vamos lá. Vamos começar pela floresta, depois a gente chega na água. Essa resposta vai ser longa, mas eu vou começar pela estratosfera, na verdade, depois a gente chega na água. É assim. Primeiro, o que significa uma empresa de alta performance? Muita gente fala que quer ganhar mais, quer vender mais, quer se dedicar mais, quer ser feliz, mas não tem a menor noção do que significa isso, e nem do custo que isso
traz para as pessoas. Então, primeiro, vamos pegar como referência o Jim Collins, que para mim é o maior teórico e muitas vezes, talvez o maior prático em gestão, em management do mundo, é a minha referência, a principal referência que eu tenho. Jim Collins diz o seguinte: o que significa alta performance? Vamos dividir em grupos, né? De 0 a 10. 5 significa mediano. A palavra mediano quer dizer medíocre. 90% das empresas são medianas, significa que 90% das empresas são medíocres. As pequenas, as médias e as grandes. Então, quando você diz que você está na média de mercado, você é uma empresa mediana, com lucro mediano, com uma gestão mediana, com uma retenção mediana, com pagamentos medianos e com um lucro mediano. Você é medíocre. Só que 90% das empresas é medíocre. A gente vai num seminário, num treinamento, numa palestra de autoajuda e parece que todo mundo é rico, feliz, famoso, bem intencionado e é só virar uma chavezinha ou gritar um mantra lá que ele vai sair tendo sucesso. Isso é mentira, conversa mole para boi dormir. Ter alta performance dá trabalho. Então, ponto número 1. Alta performance é para poucos. A grande maioria está da mediocridade para baixo. Então, nota 5 é médio, a maioria é média. Abaixo de 5, nota 4, nota 3 é ruim. E abaixo de nota 3 está quebrado ou vai quebrar. Acima de 5, nota 6, 7 é uma boa empresa com uma boa performance. Provavelmente ela vai sobreviver. E acima de 8, a gente joga na alta performance. Então, quando eu falo em alta performance, os exemplos que eu vou dar aqui, eu vou procurar trazer exemplos de empresas de alta performance, é acima da nota 8. 8 em lucratividade, 8 em média de retenção de pessoas, 8 em satisfação no trabalho, sempre comparado com o seu segmento de mercado. A gente não pode comparar melancia com jabuticaba, nem com sapato. Quer dizer, você tem que comparar a alta, média ou a baixa performance baseado na sua segmentação de mercado. Ok, nota 8 é alta performance. Para ter alta performance, o gestor deveria ter 4 grandes... ele tem 4 grandes ações para tomar. Imagine você que tem uma empresa com 1.000 funcionários, imagine um barco, um navio. Você é um navio com 1.000 tripulantes. Se você é uma empresa com 100, é um barco com 100 tripulantes, você é uma empresa com 100 funcionários, você é um barco com 100 tripulantes. Se você tem uma pequena empresa com 5 funcionários, você tem um barquinho com 5 tripulantes. O que eu vou dizer aqui é a mesma coisa, serve para uma empresa com 100.000 funcionários, com 1.000, com 100 ou com 5. Se você for o capitão do barco, você deveria ter 4 grandes atitudes. Atitude número 1, embarque as pessoas certas e desembarque as pessoas erradas. Não se faz bolsa de seda com orelha de burro. Tem muita gente que tem lá uma padaria, por exemplo, e eu não estou menosprezando, muito pelo contrário, com 5 funcionários. Só que um é a esposa ou é o marido, um é o filho, o outro é um cunhado que toma cerveja o dia inteiro. Então, metade dos funcionários é de baixa performance. O filho só vai de vez em quando, o marido que ajuda no trabalho não se dedica e o cunhado bebum mais atrapalha do que ajuda e tem às vezes lá 1 ou 2 funcionários. Enquanto você não colocar as pessoas certas nos lugares certos, ou seja, demitir as pessoas erradas e colocar as certas nos lugares, você dificilmente vai ultrapassar a mediocridade. Então, regra 1, embarca as certas, desembarca as erradas. Vale para uma pequena, para uma média, para uma grande. Regra número 2, coloque as pessoas certas nos lugares certos. Existem pessoas socialmente orientadas, lidam melhor com pessoas do que com processos. Gente assim tem que lidar com gente. Existem pessoas tecnicamente orientadas, são introvertidas, caladas, fechadas, reservadas, quietas e envergonhadas, mas elas são ótimas para trabalhar com processos. Não queira transformar um tímido em extrovertido. Não pegue um extrovertido sociável e tranque ele numa sala para ficar fazendo um relatório. Isso é uma violência. Existem pessoas que naturalmente gostam de comandar. Elas são dominantes, diretas, ambiciosas, agressivas, impositivas, duras. E existem pessoas que odeiam mandar. Elas são envergonhadas, elas são submissas, elas são obedientes, elas são boazinhas. Cada macaco no seu galho. Existem pessoas aceleradas, impacientes, impulsivas, agitadas, têm senso de urgência. E existem pessoas calmas, pacíficas, pacientes, tranquilas, estáveis, calmas. Quando eu pego um calmo para fazer trabalho do rápido, ou um rápido para fazer trabalho de um calmo, vai ser um desastre. Quando eu pego um tímido para fazer trabalho de introvertido, não vai dar certo, e assim por diante.
Então, muita gente, muitas empresas pequenas, tem gente boa no lugar errado. Coloque o dominante para comandar, o extrovertido para se relacionar, o acelerado para pisar no acelerador, o organizado para organizar, o criativo para ser criativo. Isso é muito mais simples do que parece. Regra número 3. Então, a primeira, embarcas certas e embarcas erradas. Regra 2. Coloca as pessoas certas nas funções. Certo. Regra 3. Você, capitão do barco, se tiver as pessoas certas no lugares certos, ouça essas pessoas no dia a dia. Não adianta nada eu ter a pessoa certa no lugar certo e tomar todas as decisões sozinho. Quanto a gente vai navegar, que hora a gente vai comer, como é que vai ser o revezamento, como é que a gente vai distribuir os lucros. Regra número 4. Enquanto você, comandante do barco, não tiver 90% das pessoas certas nos lugares certos, te ajudando a tomar decisões, você não deveria ter outra prioridade na vida a não ser encontrar e treinar essas pessoas. Isto é alta performance. E eu garanto para vocês que nesses últimos 30 anos, são mais de 40 mil horas, ou de treinamento, ou de consultoria, eu já vi de praticamente tudo que vocês puderem imaginar, de pequenas, médias e grandes empresas. E eu garanto para vocês que isso é verdade. Alta performance, jogar acima do 8, ganhar acima do 8, ter uma retenção de talentos acima do 8, requer trabalho, mas requer principalmente estratégia. E a estratégia é foco em colocar as pessoas certas nos lugares certos e decidir junto com essas pessoas. Tudo mais que eu já estudei é acessório, é complemento, é informação relevante, até importante, mas o básico é isso, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Vocês imaginem o seguinte, você pega uma franquia de móveis planejados, por exemplo. Digamos que essa franquia tenha 500 lojas. Se a gente pegar na cidade de São Paulo, essa franquia vai ter 30 lojas. Todas elas com 300 ou 500 metros quadrados, todas elas com 5 vendedores, com 3 projetistas, todas elas em bons shoppings ou em boas localizações. Ou seja, é um padrão de franquia. Todo mundo com o mesmo treinamento, com o mesmo professor, com o mesmo produto, com a mesma montagem. Vamos lá. 50 lojas na mesma cidade, em bons pontos, fazendo a mesma coisa e vendendo o mesmo produto. A empresa número 1 das 50 vende o equivalente a R$1 milhão por mês com uma lucratividade de 20%. Uma vizinha no mesmo shopping, que é a 38ª, por exemplo, vende R$150 mil por mês com margem negativa, porque eles dão desconto, com baixa retenção e estão dando tanto prejuízo que eles vão ter que fechar. Como é que pode isso? A mesma empresa, com os mesmos franqueados, teoricamente, com o mesmo treinamento, com o mesmo tamanho de loja, com o mesmo produto, tudo segmentado e tudo bonitinho. E a pergunta que eu faço é, o que está acontecendo? Por que existem empresas entre essas 50 que são nota 10 em performance, lembra da nota 10? E tem empresas com nota 1, no mesmo shopping, às vezes, na mesma rua, com 300 metros de distância uma da outra. O que se explica? Gestão de pessoas. E aqui eu vou dar um exemplo mais fácil ainda. Como é que eu formo uma equipe de alta performance? Colocando as pessoas certas nos lugares certos. O que atrai uma pessoa de alto potencial? Muita gente está ouvindo e pensando assim, Eduardo, eu não tenho 30 mil reais, eu não posso pagar 30 mil reais por mês para um vendedor. Eu sou pequenininho. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer. Eu posso pagar 1.500 fixo e o resto é comissão. Olha a pergunta que eu fiz, eu não falei assim, como é que eu contrato gente talentosa pagando pouco? Isso também é mentira, tá, pessoal? Isso não é verdade, ninguém contrata gente que vale 30 mil pagando 1.000. A pergunta que eu fiz é, o que atrai uma pessoa de alto potencial, mas ainda não formada, ainda não madura? Ou seja, o cabra é muito bom, tem bom potencial, mas ele ainda custa seus 1.500 por mês. Como é que eu atraio gente assim? São 4 coisas. Primeira, reputação. No mínimo, o líder, o empreendedor ou a marca tem que ter uma boa reputação. Segundo, oportunidades claras de crescimento. Não pode ser promessa vazia. Tem que ter um caso, tem que ter histórias. Terceiro, oportunidade de aprendizado. E quarto, possibilidade de ganhar bem no curto prazo. Ficou claro as 4 coisas que atraem alguém talentoso numa pequena empresa? Sim, isso vale em qualquer lugar do mundo. Isso vale no Brasil. Então, como é que eu atraio alguém com alto potencial, com uma boa reputação, com chance de crescimento,
com oportunidade de aprendizado e treinamento e com uma oportunidade, uma perspectiva real de ganhar bem num curto período, ou seja, 6 meses a 1 ano. Essas 4 Eduardo, deixa eu só fazer uma pequena interrupção aqui, tá? Até para eu colocar um ponto que eu sempre falo. Muitas vezes as pessoas falam assim para mim, né? O que eu preciso para ter uma equipe de alta performance? E eu sempre respondo assim, depende. Qual é a tua ambição? Eu falo. Porque se você não tem ambição, né, se você não tem uma meta alta, se você não tem um sonho alto, você não precisa de um time de alta performance. Um time mediano vai resolver o teu problema. Né? Então começa assim. Por que eu falo isso? Porque quando o empresário ele tem uma ambição, não é ambição no sentido negativo de ser ganancioso, uma ambição de construir uma coisa grande, de gerar um impacto, de, enfim, gerar um bem para o maior número de pessoas, gerar maior número de empregos, atender o maior número de pessoas, esse sentido de ambição que eu falo, tá? Porque se ele tem essa ambição, ele vai conseguir fechar essa conta de, opa, como que eu faço para uma pessoa ter a possibilidade de ganhar bem no curto prazo? Agora, se a pessoa fala, não, eu quero ter um lifestyle de vida legal, vai ficar difícil ele encaixar essa peça, né? Então, eu prefiro pensar desse jeito, porque senão as pessoas entram naquilo e falam, mas você consegue fazer isso porque a tua empresa é a empresa disso, ou você consegue fazer aquilo porque a tua empresa... Porque uma das coisas que a gente percebe é que as pessoas, elas entram na justificativa de não ter o melhor ambiente de trabalho, de não ter uma possibilidade real de a pessoa realizar essas 4 coisas que você falou, né? Segmento, então, cidade, bairro, tudo isso também vira justificativa, né? Vamos lá. Então, é assim. As 4 regras para eu atrair alguém com potencial de ser ou de se transformar em um potencial, uma pessoa de alta performance, são essas 4. Você tem que dar a condição para o cara crescer. Essas 4 coisas atraem alguém talentoso. Beleza, Eduardo, consegui atrair, montei, é um time de futebol onde um é melhor que o outro. Em 6 meses você perde 80%, 90%, em 2 anos você perde todos. O que aconteceu? Atenção, isso vale para as grandes empresas também. As pessoas talentosas são atraídas por essas 4 coisas. Mas tem uma coisa que é mais importante que essas 4 somadas. Existe um livro chamado Break All the Rules. Quebra todas as regras do Gallup. Escrito pelo Marcus Buckingham, ex-presidente do Gallup. Esse livro tem já 20 anos de idade, é um dos livros mais espetaculares que eu já li na vida e ele continua absolutamente atual. Entrevistou mais de 2 milhões de pessoas e a conclusão foi essa. Essas 4 coisas atraem alguém talentoso. O que é que faz uma pessoa talentosa permanecer motivada e produtiva? Ou seja, ela chega no nota 8, no nota 9 e ela continua nessa empresa mesmo que essa empresa seja pequena. Qual é o fator mais importante de todos? Se fosse um treinamento, eu daria um trabalho de grupo e deixaria o pessoal sofrer 2 horas. Aqui eu vou contar em 30 segundos. O fator mais importante na retenção, na motivação e na produtividade de alguém talentoso é o relacionamento que ela tem com o chefe imediato. Significa que, se você for um chefe, ou uma pessoa, ou um líder meritocrático, justo, ambicioso, correto, eu não estou falando gênio, nem milionário, nem podre de rico, nem... Eu estou falando, se você é uma pessoa íntegra, bem intencionada e ambiciosa, ambição do bem, ou seja, você quer crescer, se você conseguir dar bons exemplos, você terá uma equipe de alta performance no curto ou no médio prazo. As pessoas, eu já vi muita gente boa aguentar o tranco em empresa ruim. O que eu quero dizer com isso? A empresa está mal, principalmente agora na pandemia, né? Devendo, com dificuldade financeira, e eu encontro a pessoa e falei, cara, você está aí ainda, sem salário há 2 meses. Eduardo, eu não vou deixar o seu Antoninho, eu não vou deixar o seu Toninho sozinho. Quando eu precisei, ele estava lá, ele me ensinou, ele ajudou, eu ganho bem, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa por causa desse cara. Eu não vou pular do barco. Se eu tiver que aguentar mais 2 meses, 3 meses, 6 meses, eu vou ficar, porque a gente vai dar a volta. A equipe é boa. Ou seja, a empresa é ruim, entre aspas, né? Está em mal condição, não tem condição de trabalho, tem pouco produto, as pessoas aguentam. E eu já vi ótimas empresas que a pessoa não aguenta ficar 1 semana a mais. Quando a gente pergunta para o cara, bicho, por que você pediu demissão? O cargo dos sonhos, você demorou 20 anos para chegar nisso? A resposta é,
Eu não aguento acordar e olhar para a cara do meu chefe. O cara é intragável, é insuportável, é incoerente. Eduardo, e a pior coisa quando eu ouço, o que é a pior coisa no mau chefe? Incoerência. Falar uma coisa e fazer outra coisa. Então vamos de novo. O que é que atrai pessoas talentosas? Condições de crescimento, treinamento, aprendizado e remuneração futura. O que mantém alguém assim, motivado e produtivo? O relacionamento, a admiração que ele tem pelo chefe imediato. Então, vamos lá. O Marcelo comentou aqui. Se você é um chefe acomodado, ou um líder, ou um empreendedor acomodado, eu não estou falando preguiçoso, nem vagabundo, nem burro, eu estou falando acomodado, que se conforma em faturar a mesma coisa desde que dê para pagar as contas honestamente, que não tem ambição de ter um segundo ou um terceiro negócio, e que se satisfaz com as mesmas coisas há muitos anos, que tipo de gente você vai atrair? Gente igual a você. Eu não estou falando de gente ruim. Gente também acomodada, gente também mediana, gente também bem intencionada, mas disposta a fazer o mínimo para ganhar o mínimo. Então, eu vou repetir aqui. Alta performance, pessoal, dá trabalho. Você ser nota 8, você ser acima da média, essa conversa mole que basta trabalhar 4 horas por dia com bem feito, isso é mentira. As pessoas bem-sucedidas trabalham 10, 12, 14, 15 horas por dia, todo dia há muitos anos, porque isso dá trabalho. Exige dedicação, exige perfeccionismo, exige cuidado com os detalhes, exige cuidado com o cliente, exige cuidado com a equipe. É muito trabalhoso ter alta performance. Então, eu não quero vender aqui uma coisa mentirosa. Agora, se você está disposto a trabalhar duro, de maneira honesta, e abrindo o jogo, abrindo o coração com a sua equipe, inclusive abrindo o número, faturamento, cliente perdido, lucratividade média, endividamento, sabe o que vai acontecer? Quando a gente trabalha, quando a gente trata as pessoas como adultas, as pessoas viram sócias, não necessariamente no papel, mas no teu negócio. Então, a tal da dor, no propósito. A tal da dor de dono, ela não pode ser um discurso, em outras palavras. Dor de dono ou alta performance é um estado de vida, não é momentâneo, não é, eu despertei, eu li um livro e agora eu decidi que eu vou ter alta performance. Se daqui 2 meses você desanimar, sinto muito, é isso que vai acontecer. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, para a gente continuar, e é importante, não acreditem nessa conversa mole que alta performance é só uma questão de estratégia. Não, é uma questão de estratégia, mas é uma questão de dedicação. E quanto mais alto você voa, quanto você passa de nota 5 para 6, depois de 6 para 7, de 7 para 8, e aí começa a ficar mais difícil, de 8 para 8,5, porque é mais difícil depois de 8,5 para 8,7. Mas quanto mais você luta para manter a alta performance, melhor você trata os seus subordinados, mais boas pessoas vão querer trabalhar com essa empresa. Gente boa atrai gente boa. Os bons funcionários talentosos, eles vão convidar gente boa para trabalhar com você. Como você tem a fama de ser honesto, de ser íntegro, e eu estou dizendo íntegro no sentido de ser justo, tá? O bom chefe, ele erra tanto quanto ele acerta, mas ele é honesto intelectualmente. Quando ele erra, ele levanta a mão e fala, fiz besteira. Quando ele acerta, ele fala assim, acertei, mas foi por causa do fulano, ele teve tal ideia. O que eu consigo com isso? A adesão. Muitas vezes, Marcelo, as pessoas falam assim, eu quero desenhar um propósito, eu quero desenhar... A maioria das empresas não tem propósito. A maioria das empresas está tentando sobreviver. A maioria das pessoas, das empresas, está na tentativa e erro. E isso é normal, tá, pessoal? Não sofram por isso. O propósito, ele começa a acontecer quando você descobre que você, empreendedor, é a pessoa certa no lugar certo. Você começa a perceber que o que você faz é tão bom que tem um monte de gente que também quer comprar ou quer fazer. Você começa a perceber que você é tão bom naquilo que você gosta de fazer, que outras pessoas começam a se encostar em você ou trabalhar com você para fazer também. Então, não é uma questão de falar assim, a partir de hoje, eu, Eduardo Ferraz, vou ser o cara mais sociável do mundo. Isso seria mentira, eu sou antissocial. Eu sou reservado. Eu durmo, eu já era velho com 20 anos de idade, porque eu dormia às 11 da noite, eu continuo dormindo às 11 da noite todo dia, eu não bebo.
Eu sou o cara mais chato da face da terra, eu não vou para festa, eu não sou festeiro. Acaba um treinamento, às vezes o dono da empresa fala assim, vamos comemorar? Eu falo, vamos comemorar, eu vou dormir. Eu estou morto de cansado. Eles ficam até ofendidos no começo, né? Mas era em sua homenagem, não vamos fazer o jantar. Eu falei, faça um brinde em minha homenagem, mas eu vou para casa dormir. Então, como é que um cabra como eu vai pregar para as outras pessoas, para elas serem animadas, sociáveis, extrovertidas, se eu não sou? Eu sou esse jeitão, eu sou um ermitão. Eu sou um cara direto, franco, cru, na lata, na veia, e esse é o meu ponto mais forte. Eu transformei um defeito social, que é ser antissocial, que é ser tão franco, que passa às vezes a impressão de ser grosseiro, que é ser tão direto, que às vezes passa a impressão de ser simplório, que é tão faca no dente, que às vezes dá a impressão de ser agressivo. Eu transformei tudo que parece serem defeitos sociais em projeto de vida. Ou seja, o que eu vendo é, você quer velocidade, objetividade, clareza e uma franqueza duríssima? Conte comigo. Só que eu tenho noção que eu só vou funcionar bem em 1 ou 2% dos casos. Tá claro? Eu não vou funcionar bem em todas as empresas. Nem todo mundo vai funcionar bem comigo por perto. Nem todos os empregos, ou os problemas, ou os negócios, eu vou conseguir resolver, porque eu tenho um estilo muito particular. Agora, quando eu abro o jogo a respeito desse meu estilo e deixo as expectativas muito claras para as pessoas, aí eles podem me cobrar a respeito disso. Então, é essa honestidade intelectual, Marcelo e amigos, que eu sinto que muitas vezes falta nas pessoas. Elas fazem um discurso porque fizeram um curso, ou leram um livro, ou pegaram um guru aí, e o guru falou que ela tem que fazer assim. Isso não vai funcionar, porque não é dela. Então, muito mais importante do que você ter uma estratégia furada ou vazia, é você ter uma estratégia baseada naquilo que você gosta e tem talento de verdade. Se você tiver talento e gostar de algo acima da média, eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer te seguir, tanto para serem seus subordinados, quanto para comprarem seus produtos ou seus serviços. É isso. Saí da floresta, cheguei na árvore. Que legal. Ô, Eduardo, quando você me traz essa narrativa, eu lembro muito, né? Eu fiz uma formação da Gallup, né? Inclusive, muito do contexto do quebre todas as regras, né? Tem nos treinamentos da Gallup, e eles falam em si sobre talentos. Inclusive, a gente está fazendo uma série de podcasts baseado nesse livro aqui, Os 12 Elementos de Sucesso, né? Dos 12 elementos da gestão de excelência. A gente está fazendo uma série de podcasts baseado nisso daqui. E aí a gente entende que talento, né, por formação, né, teórica, a gente entende que talento é um jeito natural de pensar, agir e sentir. É natural, então, muitas vezes a pessoa que tem um talento, as pessoas não reconhecem o próprio talento que tem porque falta um pouco de autoconhecimento. Mas para a pessoa que tem um talento, aquilo é uma coisa natural, e para as pessoas que não têm, elas conseguem observar o seu talento. Então, quando você faz a sua descrição, eu entendo assim, este teu jeito é um jeito natural de pensar, agir e sentir. Então, este é um talento que você tem. Quando você utiliza esse teu talento, né, na varanda dele, como a gente fala, você vai produzir muito resultado, porque você se conhece, você sabe o que você está fazendo, e você utiliza o teu talento na varanda dele e não no porão. Porque se você fosse utilizar esse talento no porão, você ia arrumar ali, né, muito atrito ao longo do caminho. Então, isso traz para um ponto do autoconhecimento. E você fala também sobre autoconhecimento, sobre os estilos de liderança. Você fala dos 5 estilos de liderança, né? Quais desses é o melhor? Existe um melhor? Não existe um melhor? Um pior? Né? Não existe estilo melhor que o outro. Por exemplo, o meu estilo é o trator. Meu estilo de liderança é o trator. É o meu estilo. Ele é bom ou ele é ruim? Ele tem a parte boa e tem a parte ruim. Como você comentou, o autoconhecimento é 80% da alta performance, significa 80% da alta performance. Se eu sei que o meu estilo de gerenciar é mais direto, é mais agressivo, é mais duro, é mais impositivo, é faca na bota, é sangue no olho, e isso vai ficar claro para as pessoas. Quem é que vai trabalhar comigo? Quem gostar de alguém assim. Tá claro o raciocínio? Quais são as pessoas que vão funcionar melhor com um estilo como o meu? As pessoas que pensam parecido, as pessoas que gostam do líder assim.
Se eu pegar esse meu estilo, imagine que ridículo, e transformar esse estilo num estilo, por exemplo, cooperante, que é gentil, que é amável, que é caloroso, que é amistoso e acolhedor, ele vai ser ridículo. Imagina um cabra, como eu, direto, curto e grosso, bancando o sujeito delicado, gentil e amável. Não é que o estilo de ser gentil e amável não funciona, tá claro? Ele funciona bem para quem é assim. Então, o que eu brinco é, se assuma. Se você é o trator... pessoas, como trabalhar comigo tem que ser trator também, senão não vai funcionar. Eu boto pressão, o estilo trator. As minhas metas são apertadas, eu sou absolutamente pontual, e se for olhar 1 minuto eu vou ficar furioso, mas eu sou absolutamente justo e eu divido 100% dos lucros que eu obtiver com vocês. Agora, as regras são essas. 90% das pessoas não se adaptam a esse tipo de líder. Tá claro o que eu estou dizendo para vocês? Não é um líder carismático, adorado, amado, é um líder que é um estilo particular. Já o estilo amável, as pessoas adoram, ele é carismático, ele é gentil, ele é amoroso, a palavra é essa mesmo, o líder amoroso, o líder amável, as pessoas gostam mais dele. Só que na hora do apuro, ou na hora da pressão, esse líder vai ter problemas enormes, porque ele não consegue demitir, ele tem dificuldade de dar um feedback duro, ele não consegue também lidar com fornecedores abusivos, ele tem dificuldade... Então, mas quer dizer que não funciona? Funciona em uma função ou um líder que não precise de resultado no curto prazo, onde ele possa trabalhar com pessoas maduras, às vezes mais maduras que ele para fazer a tarefa, aí ele é um agregador e ele vai funcionar absolutamente bem. Existe o líder impaciente, aquele que é acelerado, o bicho é rápido, não tem essa de esperar para amanhã, é tudo para ontem. Se você não for rápido, você não vai conseguir acompanhar. Mas quer dizer que esse estilo é ruim, Eduardo? Não. Esse estilo funciona absolutamente bem em algumas áreas, e ele é um desastre em outras áreas. O que a gente precisa aprender, aí eu como consultor, como treinador, procuro mostrar para as pessoas e a pergunta do Marcelo foi ótima, tem um estilo melhor? Não. Todos os estilos têm pontos fortes e todos os estilos têm pontos limitantes. A grande questão é, como é que eu faço para usar melhor aquilo que eu tenho e como é que eu complemento com aquilo que eu não tenho. Então, por exemplo, o meu lado mais trator, como é que eu complemento? Eu trabalho com a minha esposa, ela é minha diretora de marketing, na verdade, né? Ela é todo o contrário, ela é amável, ela é gentil, ela é calorosa, ela é amistosa. Então, quando eu percebo que vai ter lá uma demanda de alguém que precisa conversar 2 horas antes de fechar qualquer coisa, eu não vou negociar, tá claro? Eu coloco para ela tomar as informações, explicar o meu estilo, como eu funciono, e às vezes, sabe qual é a conclusão? Infelizmente, eu acho que você não é o cliente certo para o Eduardo, ele tem esse estilo, não vai funcionar bem. A gente agradece o seu contato, mas... Inclusive, você tem alguém para indicar? Não, isso aí é muito particular, mas eu acho que o Eduardo, nesse momento, não vai ser útil. Vocês entenderam? Então, o desapego, o conseguir também dizer não, o saber que você não é a pessoa indicada para determinada função, determinada tarefa, ela poupa muito sofrimento, ela poupa retrabalho, ela gera credibilidade, ela gera novos negócios, mas não é para o mundo inteiro. Esse é o grande ponto. A gente não consegue ser bom em tudo que a gente faz, mas a gente pode ser excelente. A verdade é a seguinte, a gente pode ser espetacular em algumas poucas coisas, talvez 1 ou 2. A gente pode ser bom em 3 ou 4 coisas. A gente pode ser mediano em umas 30, e a gente é horroroso em milhares de coisas. Então, eu vejo muita gente perdendo tempo em coisas onde elas não têm a menor aptidão, onde elas não têm o menor talento, só porque ouviu falar que o negócio está bombando, ou que está dando certo. Essa história do coaching, né? Que virou um massacre esse negócio, né? Pessoas aí aos milhares, às vezes aos milhões, fazendo um processo para virar coach, sem ter a menor aptidão, sem ter o menor preparo intelectual, sem ter experiência de vida, sem ter... A pessoa de 10 atributos, ela não tem nenhum dos 10. E ela gasta o que tem e o que não tem para fazer um programa que não vai funcionar. Quer dizer que eu estou criticando o coach, que é ruim? Não, o coach é espetacular, o programa, para as pessoas que têm talento,
que tem experiência, que tem aptidão, é espetacular, é o técnico. Mas será que todo mundo nasceu para ser um bom técnico de futebol? Ou um bom técnico de basquete? Seja universitário, não é só time de futebol profissional, né? Será que todo mundo tem aptidão para isso? A resposta é não. Por isso, o modismo e a autoajuda vazia, aquela conversa que todo mundo já ouviu, né? Você pode ser qualquer coisa que você quiser, basta querer. Isso é mentira, tá, gente? A gente não pode ser qualquer coisa. Eu, por exemplo, eu sou burro em cálculo. Imagina eu fazer matemática aplicada, vai ser um desastre. Eu não posso ver sangue, tá? Mas eu, para me testar, vou fazer faculdade de medicina. O máximo que pode acontecer é ser um médico medíocre, ou um matemático medíocre, ou um físico medíocre. Então, você não pode ser bom em tudo que você quiser, basta querer. Agora, você pode ser espetacular, você pode ser um fora de série, você pode ser um fora da curva, em algumas poucas coisas que você tem uma aptidão acima da média. Então, seja para um empreendedor, seja para um gestor, seja para um consultor, seja para um professor, qualquer profissão que exista, o segredo é autoconhecimento aliado no foco naquilo que você gosta e tem talento. Tudo gira em torno disso. É isso que eu quero dizer com ter a pessoa certa no lugar certo. Quando você põe pessoas talentosas naquelas áreas específicas e consegue liderá-las, tirando o melhor que cada uma delas tem, você será um líder de alta performance. Muito incrível isso que tu falou, Eduardo, porque isso é uma questão de posicionamento mesmo, né? Posicionamento de empresa, quando a gente fala de marketing, é o dizer não para o cliente que não faz sentido para a gente. Aqui no EAG, a gente não atende quem tem menos de 5 funcionários, porque essa pessoa não vai aplicar agora. Não é o momento dela ainda, ela precisa ter mais de 5 funcionários. É uma escolha que a gente faz de dizer não, então eu achei isso muito interessante, isso que você falou. E com relação a nós mesmos, né? É um posicionamento quando a gente fala de empresa, é um posicionamento quando a gente fala de você, de si mesmo. Então, eu achei incrível. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, Eduardo. A gente pode estar, talvez estejamos chegando ao fim já do episódio, mas você tinha falado, quando você disse de colocar as pessoas certas no lugar certo, você abriu um parêntese, eu anotei esse parêntese, eu tô anotando um monte de coisa aqui desse episódio. E aí você falou assim, colocar as pessoas certas no lugar certo é mais simples do que parece. Fala mais. É isso mesmo, é isso mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O melhor maestro do mundo, eu não sei quem é, mas deve ter um monte de bons maestros, né? Ele sabe tocar todos os instrumentos? Será que um bom maestro toca violino, tuba, piano? Um bom maestro toca todos os instrumentos? Não, eu tenho certeza que não. Se bobear, ele é muito bom em um ou dois. E os outros 20 ou 30 ou 40 instrumentos da orquestra, ele não sabe tocar, mas ele tem ouvido para perceber. Tá claro o que eu quero dizer? Tá. Ele percebe quando o cara desafina, ele percebe quando o cara está lá treinando a mesma partitura, faz 2 meses e não evolui, ele percebe, esse cara ele demora para aprender. O outro da tuba lá atravessa toda hora, pô, mas tuba é um troço simples, pum, pum, pum. Não é simples. Você tem que ter ouvido, você tem que ter a capacidade de observação. Então, é muito mais fácil do que parece pelo seguinte, o que significa um ponto forte? Ponto forte é algo que eu faço naturalmente, com pouco esforço e com bons resultados. Vou repetir, o que é um ponto forte? Vou acrescentar, e de maneira consistente, né? É algo que eu faço bem feito, com pouco esforço, com bons resultados e consistentemente, ou seja, não é uma sorte, eu não fiz hoje e amanhã eu não consigo repetir. O que o bom maestro faz, ou o bom gestor faz, Aline? Ele tem não é o dom, não, é a inteligência e a preparação de, numa entrevista, ou numa avaliação, ou numa análise, perceber o talento de cada um. Você imagina que você é um bom líder. O que é um bom líder? É o cara que bota a pessoa certa no lugar certo. E como é que eu descubro isso? Preciso contratar consultoria? Nada! Comece a prestar atenção. Puxa, o cara é ótimo para contar piada. Isso é um talento. O cara é ruim para trabalhar, mas faz um churrasco. Bom, bota ele de churrasqueiro. Olha, o cara é um terror. Ele desmaia quando ele tem que conversar com o estranho. Mas ele é muito organizado, bota ele para organizar trancado numa sala, sem seres humanos por perto, ele vai produzir bem. Então,
Quando eu digo que é mais simples que parece, é mesmo, tá, Aline? Quanto mais velho eu fico, eu tenho 57 anos, mais direto eu sou. Eu achava que eu era direto com 25 anos de idade. Eu acho que com 57 eu estou 5 vezes mais direto, mais simples do que eu era 30 anos atrás. Menos é mais em gestão de pessoas. O simples é melhor que o complicado. O fácil é melhor que o difícil. O óbvio é o melhor do que o simples é melhor do que o prolixo. Então, quando é que eu sei que a pessoa está se embananando, não sabe o que está falando? Quando nem ela sabe. É enrolada, é incoerente, é teórica demais. O segredo está na simplicidade. Por isso que eu digo, é mais fácil do que parece. É só prestar atenção. Os talentos, eles são muito aparentes. Os talentos, eles são muito evidentes. Então, se você tem a capacidade de juntar diferentes pessoas com diferentes talentos, você será um bom líder, um bom maestro. É isso. E prestar atenção também é um talento. Você jamais vai ser um bom líder. Aí a minha visão. Você jamais será um bom líder se você não presta atenção nisso. Esse é o detalhe mais importante. Vou repetir, o bom líder, ele não precisa ser o melhor de vendas, nem o melhor de marketing, nem o melhor de direito, nem o melhor de... Ele só tem que ser bom em uma coisa ali, gestão de pessoas. Colocar as pessoas certas no lugar certo. Gestão de pessoas. Ele não entende nada de marketing, mas ele tem um bom marqueteiro. Ele não entende, ele morre de vergonha de fazer palestra, mas ele tem um cara que fala bem em público. Ele não tem a menor capacidade de perceber detalhes, mas ele tem um cara detalhista na equipe. Ele odeia lidar com estranho, mas ele tem um cara que adora lidar com estranho. Esse é o grande talento do gestor de alta performance. E atenção, não precisa ser gênio em nada. Aliás, muitos líderes excelentes que eu conheço, eles não são especialistas em nada especificamente, tecnicamente dizendo. Mas eles são muito bons em colocar as pessoas certas nos lugares certos. É isso. E isso vai diferenciar, né, a performance de qualquer das crianças, né? Os adultos dos adolescentes, ou os homens dos meninos, as mulheres das meninas, e assim por diante. É isso que gera alta performance. O resto é encheção de linguiça. Uau. Processo não é trabalho, é processo. Uau, legal. Adorei, Aline. Tá feliz, Aline? Eu tô meio emocionada aqui, porque tem um monte de coisa que o Eduardo falou, que é reforço das coisas que a gente acredita, a gente fala muito aqui, mas eu fico emocionada porque teve uma hora que você contou ali, enfim, sobre o que faz as pessoas permanecerem na empresa, e aí me veio um episódio que aconteceu aqui que é muito recente, assim, mas que foi, isso me tocou bastante, né, que é quando você disse da coerência, né, do líder é aquela pessoa que é íntegra no sentido de cumpre com a palavra, ela é coerente, as pessoas podem confiar nela, né? E há pouquíssimos dias eu tinha prometido, eu tinha me comprometido com algo que não dependia só de mim, dependia de uma coisa coletiva, mas para uma das pessoas da minha equipe, e chegou no dia, tiveram várias etapas que não foram cumpridas e eu não ia conseguir cumprir com a minha palavra. Aí eu falei para o meu líder aqui, que é o Rogério, né, que é o nosso diretor de operações aqui do IAG, sócio do Marcelo, falei para ele, Marcelo, Rogério, tá me doendo que eu não vou conseguir cumprir com a minha palavra. Ele olhou para mim e falou assim, não, a gente vai dar um jeito. E naquele dia a gente não conseguiu cumprir 100%, mas a gente conseguiu dar um jeito de uma parte das coisas que a gente tinha combinado, eu consegui cumprir. E aí quando eu fui falar para a pessoa, né, que eu tinha prometido aquilo, eu fiquei com medo de não cumprir, mas eu consegui, tá aqui aquilo que a gente combinou. E para mim foi muito importante isso, porque para mim, eu sempre falo até para o meu sobrinho, assim, que é um adolescente, agora nesse momento eu falo para ele, cara, a palavra é a coisa mais importante, assim, que você pode ter na tua vida. E quando eu consegui cumprir a palavra, foi algo muito importante para mim. Tipo, cara, eu consegui cumprir a minha palavra, aquilo que eu me comprometi. E aí foi... Enfim, quando você falou isso, me lembrou esse cenário, e aí eu até me emocionei com isso. E veja, se você não conseguisse cumprir, o que manda a honestidade intelectual? Fulano, eu te prometi isso, o contexto mudou, e eu não vou conseguir cumprir, eu te prometi isso para daqui 10 dias, né? Eu não vou esperar o 10º dia para dizer não deu. Eu estou te dizendo agora, eu te peço desculpas do fundo do meu coração. Eu errei, eu me precipitei neste ponto 1, e nos pontos 2 e no ponto 3 eu não tive o menor controle, porque foi condição de contexto, condição de mercado. Sabe o que essa pessoa vai fazer? Ela vai ficar chateada? Vai, mas ela vai te agradecer de coração
e vai te dar um voto de confiança. O que mata, Aline, é a gente não cumprir e fingir que não é com a gente. Ou não cumprir e colocar a culpa em terceiros. Ou não cumprir e deixar para avisar aos 48 do segundo tempo. A gente perde o respeito. Quando você se dá o respeito de tratar as pessoas como adultas, não como crianças, o que eu quero dizer tratar como criança? Eu vou esconder, senão ele vai ficar chateado. Eu não vou contar, senão ele vai pedir demissão. Eu não vou dizer essa realidade dura que nós estamos passando, porque ele possa se desmotivar. Isso é tratar as pessoas que nem criança. Quando você tem uma equipe de alta performance, você trata os adultos como adultos, com tudo de bom e tudo de ruim que existe no dia a dia de qualquer empresa, de qualquer família e com qualquer pessoa. Uau. Perfeito. Ganhei até um papelzinho, gente. Incrível, incrível. Eduardo, obrigado do fundo do meu coração. Adorei esse nosso bate-papo. Gostaria até de ficar mais tempo aqui, mas a gente, enfim, respeita o teu tempo. A gente sabe que o ativo mais valioso que a gente tem é o tempo. E para você, comandante, que está assistindo a gente, comenta. Se você estiver assistindo no YouTube, comenta qual comando você pegou nessa live. Se você estiver assistindo no Spotify ou qualquer outra plataforma, né, compartilhe com seus amigos, com os donos de pequenas e médias empresas que você conhece, e depois me manda um direct, dá um print no direct e coloque no Instagram, me marca no Instagram, marca o Eduardo Ferraz. Eduardo, quem quiser te procurar, como que te acha? Eduardo Ferraz Consultor, Facebook e Instagram. Eduardo Ferraz Consultor, me marca o Eduardo, marca a Aline e coloca qual o comando você pegou nessa live. Obrigado. Esse podcast, Marcelo. Para esse podcast eu sempre erro, né? Eu falo live, faço live todo dia. Então, fala qual comando você pegou nesse podcast. Obrigado, valeu. Aline, obrigado. Eduardo, obrigado. Meu, gente. Tudo de bom. Obrigada, tchau. Eduardo. Foi um prazer imenso. Prazer. Abraço. Tchau, tchau.